Oi, meu nome é Gregory, tenho 17 anos, sou do Colégio Tiradentes, estou na turma 301, Colégio Tiradentes, Sete Lagoas. Vamos falar um pouco sobre o vírus do HIV. Ele é um retrovírus que possui RNA como seu genoma principal e três enzimas principais, a transcriptase reversa, a integrase e a protease. Essa aqui é a minha maquete sobre o vírus do HIV, eu vou falar um pouco sobre ela. Esses pauzinhos aqui, eles são a representação da proteína GP41. Esses pontiarismos, esses negócios de papéis, são a representação da proteína GP120. Essas bolinhas, tanto branca quanto amarela, são as proteínas que compõem a cápsula viral. E aqui são os nucleocapsídeos. O nucleocapsídeo que eles englobam o RNA e as enzimas. Aqui está o RNA e aqui dentro estão as bolinhas que representam as enzimas. O vírus do HIV ele foi descoberto em 1983, primeiramente, por dois cientistas, um estadunidense e um francês. Esse primeiro vírus é chamado de HIV tipo 1. Posteriormente, 3 anos depois, foi descoberto um segundo subtipo que compartilha 98% do seu genoma, que foi denominado HIV tipo 2. O vírus do HIV ele pode ocasionar AIDS, que é o que? É quando a pessoa está imunocomprometida e a doença por si só ela vai se replicando de uma maneira que a pessoa fica prostrada, fica muito complicado, entendeu? É quando o HIV evolui para AIDS. Hoje em dia a AIDS já não é tão mais assim comum, graças às medidas profiláticas, que é o uso da camisinha, principalmente alguns medicamentos que eu vou falar posteriormente. Vou falar um pouco acerca do ciclo do HIV. O HIV Não, primeiramente é preciso falar um pouco acerca dos meios de contaminação, que pode ser vertical, mãe para filho, quando a mãe é soropositiva e o filho não. Isso pode se dar por amamentação. Sexualmente transmissível, é uma doença sexualmente transmissível. E também um jeito que a gente pode dizer é quando é jeito ocupacional, que é no trabalho. O pessoal da saúde está fazendo uma cirurgia e o sangue do infectado entra em contato com o sangue da pessoa saudável, a princípio. O que acontece? A partir do momento que o vírus do HIV entra dentro da célula humana, ele tem essa atração para os linfócitos, que são os glóbulos brancos, principalmente pelo TCD4. A partir do momento que ele entra em contato com o TCD4, ele extravasa um pouco a célula do TCD4. O que ela faz a partir daí? Ele joga seu nucleocapsídeo lá dentro. Esse nucleocapsídeo tem o RNA e as três enzimas. Quando abre esse nucleocapsídeo, o que acontece? O RNA sai e sai as três enzimas. A partir daí entra em cena a transcriptase reversa, que é a primeira enzima que falaremos aqui. Ela é uma enzima que transforma a fita de RNA em uma fita de DNA. A partir daí entra uma segunda enzima, que é a integrase, que integra esse DNA no DNA da célula, fazendo o que a gente chama de provírus. Aí, a partir daí, a célula começa a fazer cópias virais, seja proteína e RNA. Aí, após as cópias virais estiverem prontas, elas ficam dispostas no citoplasma da célula. Aí entra em cena uma terceira enzima, que é a protease. Protease vem de proteína. O que acontece? Ela entra em contato com essas proteínas e forma a cápsula viral com RNA dentro. A partir daí, o vírus ele pode extravasar de duas maneiras. Ele pode tanto estourar a célula, que a gente chama de piroptose, que causa a fase aguda da doença, ou quando a pessoa ela tem o vírus, mas não apresentou sintomas, a partir do momento que tem a fase aguda, ele vai começar a apresentar muitos sintomas. E isso acontece principalmente em pessoas imunocomprometidas. Aí tem o segundo jeito, que é quando a célula ela vai soltando um vírus de cada vez, por exemplo. O que acontece? A partir daí, há o acúmulo dos linfonodos, que é o que? Causa a cronicidade da doença. A partir daí, a pessoa tem a doença para sempre. Ela pode tratar os sintomas, mas o vírus nunca vai sair dela. Os cientistas estão procurando a vacina, né? Tentando fazer a vacina. E também existe um tratamento muito interessante, que são a carga viral indetectável, que é uma carga viral menor que 40 cópias por ml de sangue. O que acontece? A partir daí, a pessoa toma uns certos remédios um certo remédio faz alimentação saudável, faz exercício físico, se hidrata bem e ela consegue controlar muito bem sua carga viral.
ela não deixa aparecer para as outras pessoas que têm o vírus, entendeu? E é mais isso também. Obrigado pela atenção. Até mais.